Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Insights Paulo Poli, o canal que fala de consciência, o canal que fala sobre o conhecimento das cartas de Cristo e aprofunda por detrás das palavras o que está escrito, procura trazer o significado, a essência desse conhecimento tão vasto, tão profundo, contido nas cartas de Cristo. Hoje eu vou aprofundar o conhecimento da carta 7, para quem acompanha, quer acompanhar no livro. Está tudo na página, eu vou começar na página 251, no segundo parágrafo. Embora, se você não lê as cartas, você pode assistir esse vídeo, fazer as devidas ponderações e se sentir atraído por esse conhecimento, leia as cartas de Cristo e acompanhe meus vídeos, que provavelmente vai ficar bem fácil para você assimilar esse conhecimento. E eu tenho dito muito para as pessoas que as cartas de Cristo, elas são um mapa para você mudar a tua vida, para você mudar a tua vida na percepção, na reflexão dos teus erros, do caminho que você está traçando, você começar a enxergar o seu ego, começar a entender o que é essa personalidade que se formou ao longo da sua vida, sem você escolher muito. As coisas foram acontecendo, você não escolheu nascer nesse corpo, você não escolheu em que país nascer, você não escolheu seus pais, você não escolheu as condições de vida na qual nascer, abundante ou de escassez. Ao longo da vida as coisas vão acontecendo e você não é consciente, você não tem muita escolha do que fazer devido ao contexto, devido à tua cultura, devido aos condicionamentos que foram sugeridos e impostos para você durante a vida. Então nesse vídeo você vai entender um pouco mais o papel do teu ego, o que acontece na concepção, no momento que seus pais se uniram, as condições vibratórias daquele momento, a influência que teve na tua vida, do qual você é completamente inconsciente. Esse conhecimento vai trazer um sentido único de você procurar conhecer a si mesmo. Então as cartas, elas são um mapa, mas veja bem, esse mapa da tua própria vida, esse mapa da vida, da tua existência, ele pode ser conhecido, mas ele tem que ser trilhado. Se você tiver um mapa na mão e ficar olhando para esse mapa, você pode decorar esse mapa, mas ele não vai ter sentido nenhum, ele não vai ter aplicabilidade nenhuma se você não pegar esse mapa e trilhá-lo. E esse é o papel das cartas, atrelar esse conhecimento à aplicabilidade da tua vida, à prática da tua vida, ao dia a dia, às tuas relações, ao teu estado de percepção, à tua serenidade. E a partir de trilhar esse caminho, aí sim, aí você vai começar a entender o significado desse mapa, o significado por detrás dessas palavras que estão contidas no livro. Um mapa da tua vida, um mapa da tua personalidade, um mapa de você aprofundar e conhecer a tua verdadeira identidade. Você olha no espelho, vê uma imagem e acredita que aquele corpo, que aquelas circunstâncias, que aquele condicionamento da tua vida é você. Não sei se o reflexo é bom ou ruim,
Isso é você que tem que dizer. Mas uma coisa eu te digo, não há nada de real na tua personalidade. Ela é efêmera, transitória. Esse corpo cedo ou tarde tem um fim. Mas a verdade, a vida, a tua identidade, aquilo que você chama de alma, a tua verdadeira essência, é imortal, é eterno. E eu me coloco aqui à disposição no sentido de aprofundar essas palavras e alargar, expandir esse teu conhecimento com um destino, a tua identidade. Muitas pessoas, eu percebo que elas querem respostas fáceis, um caminho fácil, tudo rápido, né? Tudo imediato. Veja, de um modo geral, o ser humano está tão longe da verdade, ele está tão longe da essência, ele está tão longe da identidade, ele está tão identificado nessa personalidade, ele está tão identificado com o trabalho, com coisas, que não é um caminho fácil. É um caminho de retorno. É um caminho de conhecimento da essência. Mas uma vez que você abra a tua consciência para essas percepções, para essas reflexões, gradualmente elas vão se alargando, elas vão se expandindo. E eu te digo, é um caminho sem volta, porque não há como retroceder à superficialidade, não há como retroceder à mentira. Uma vez que você tem acesso, e nós como seres relativos, nós não temos acesso à verdade íntegra, mas um aspecto da verdade, porque o conhecimento das cartas ele é íntegro, ele é verdadeiro, mas a nossa percepção desse conhecimento ela vai aprofundando muito gradualmente. Então, são aspectos da verdade, e isso, ao longo desse caminho, vai ficando muito claro para você. E essa convicção, esse caminho confrontado com esse mapa, muda completamente o curso da sua vida. Para ajudar você a compreender, devo lembrá-lo e pedir que perceba totalmente que você não é um corpo que possui consciência. Você é a consciência divina individualizada em seres de consciência, separados e manifestados visivelmente na Terra, por meio de partículas elétricas extraídas e unidas em elementos, para dar a sua forma viva, visível, de acordo com um padrão físico fundamental. A melhor analogia que eu já vi disso que está escrito aqui, eu vou compartilhar com você. Eu li no livro do Eckhart Tolle, No Poder do Agora, um livro que eu reli agora recentemente, 15 anos depois da primeira vez que eu tinha lido. Obviamente o livro é outro, né? Eu não estava pronto naquele momento para esse livro. Imagine o Sol e ele emite raios, uma expressão dele, né? Uma reverberação dessa energia. E aquele raio que foi desprendido do Sol, ele não se vê mais como o Sol. Ele acha que não é o Sol. Calma, eu vou te explicar. Nós somos fragmentos dessa consciência divina. E o ego nos individualizou para que nós tenhamos essa experiência. Mas nós somos parte do todo. Nós somos um fragmento do todo. A nossa essência, ela é semelhante ao todo. Nessa separação, nós estamos identificados na experiência. Nós estamos identificados no corpo. Nós estamos identificados em tudo aquilo que remete à nossa personalidade. Imagine se você pudesse tirar todas essas identificações, tirar o teu trabalho,
as tuas relações, o teu corpo, as tuas conquistas, os seus erros, os seus fracassos. Esse timeline de começo, meio e fim. Você consegue ser alguém fora disso? Se você não consegue ter esse senso de existência, você está completamente identificado no ego, nessa persona, nessa história. Não há nada nessa história real, eterno. Aqui ele está dizendo nesse parágrafo que você não é um corpo impregnado de consciência. Você é exatamente ao contrário. Você é a consciência revestida de corpo. Para compreender a verdade da existência e as origens do ser físico, você deve se esforçar diariamente para desfazer-se das percepções terrenas limitadas, segundo as quais o corpo recebe sua existência e é concebido e desenvolvido inteira e unicamente segundo as inalteráveis leis físico-científicas. Em lugar de suas velhas crenças humanas limitadas, você deve esforçar-se diariamente para desenvolver uma compreensão clara e intensa de que a sua realidade pessoal, sua alma, procede diretamente da realidade total, a fonte do ser, o raio desprendido do Sol, que não se identifica mais como a fonte, mas acredita que é um indivíduo. Seu corpo físico extrai vida da realidade total no momento da concepção. Porém, também é influenciado pelo conjunto inicial de frequências vibratórias de consciência, nas quais o corpo foi concebido. O que são essas frequências vibratórias? É a condição de intenção no momento da concepção, da tua concepção, do qual, obviamente, você não tem escolha nenhuma, né? Mas é isso que vai criar a pressão do ego sobre essa experiência dessa alma, dessa alma individualizada. Vamos lá, vai ficar mais claro. Não se preocupe, porque uma vez que você entenda o fundamento da existência, o fundamento da criação, como que você... o fundamento dessa vida, dessa existência que você está experienciando, gradualmente vai ficar muito claro para você. E as coisas vão começar a encaixar como um grande quebra-cabeça. E então você vai passar a perceber detalhes dos quais você não tinha a mínima ideia que existiam. Com o passar dos anos, ele é mais e mais restrito e encapsulado, devido aos impulsos magnéticos emocionais de ligação, rejeição, que controlam a consciência humana. A nossa mente, ela é como um campo de batalha. Esse campo de batalha, ele é dominado ou pelo ego, ou pela tua psique, ou uma rivalização entre os dois que possa estar acontecendo. O ego, ele vai se fazer presente através da personalidade, logo à frente nós vamos falar disso, mas é como se a tua personalidade, que é completamente o ego, ela vai tomando conta
desse território chamado mente, no qual a tua alma vai ficar enclausurada, sufocada, como se ela não tivesse voz. O que eu quero dizer com isso? O que vou dizer tem enormes implicações para o futuro da humanidade. Isto é, se aqueles de vocês que são capazes disso fizerem todos os esforços para compreender, de fato, a maneira como olham estas cartas determinará o curso de suas vidas futuras. Por isso que você tem que entender que o conhecimento que eu abordo aqui, que está contido nas cartas de Cristo, você não vai achar em nenhuma literatura. É um conhecimento que vai muito além da tua maneira de ver o mundo. Isso significará a diferença entre ficarem bloqueados em seus parâmetros atuais de frequências vibratórias de consciência ou gradativamente avançarem para níveis superiores de consciência e produzirem filhos que se beneficiarão do exercício do conhecimento que vou proporcionar. Eu não tenho muita expectativa nesse sentido dos meus filhos. Não sei se eu vou conseguir passar, né? É tão difícil você passar um conhecimento adiante, porque o ego ele tem esse papel. Ele tem o papel de buscar o interesse próprio, o interesse do indivíduo, no sentido de subsistência e felicidade. Mas o ego não pode criar isso, porque ele é completamente imperfeito, ele é um impulso egocêntrico. E esse impulso egocêntrico retorna a ele mesmo. Por isso não há alegria, satisfação e serenidade plena numa consciência egocêntrica. Mas que se eu conseguir passar para eles e eles conseguirem assimilar, aceitar, no devido tempo, obviamente, eu acessei esse conhecimento desde o início das cartas e efetivamente mudou a minha vida. Foi um período longo, mas a partir do momento que eu comecei a compreender e aplicar aquilo que está dentro das cartas, é uma nova vida, não tem como chamar de outra coisa. Tanto é que eu estou aqui compartilhando com você. Quando estava na Terra, fiz repetidamente essa declaração, porém, ela nunca foi compreendida. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. A interpretação que a religião tem dessa passagem dos evangelhos é completamente deturpada, equivocada. Mas vamos ver o que as cartas dizem. Quis dizer com isso que algumas pessoas têm uma capacidade espiritual natural para voltar à frequência original de consciência espiritual, emocional, na qual foram concebidos. E anos mais tarde podem renascer e tomar uma nova consciência espiritual, mental, na mesma frequência vibratória espiritual da concepção, e depois viver e evoluir e trabalhar a partir dela. Então, vou mais ou menos desenhar o que seria isso. Imagine uma intenção amorosa entre dois seres, entre um homem e uma mulher. Eles se unem em amor, em intenção, e dessa união nasce uma criança. A intenção desse casal continha uma intenção amorosa, amor puro. Isso gera uma condição vibratória. Mais para frente nós vamos ver exatamente como isso acontece no campo biológico, científico, e vai ficar mais claro para você. Mas resumidamente é isso. Essa pressão do ego sobre
essa criança nascida será muito menor. E ele chama essa união de espírito. Em contrapartida, uma união desprovida dessa intenção amorosa geraria um ser em essência igual ao outro, em essência pura, porém com uma pressão do ego, porque foi uma união concebida de uma intenção carnal, de desejos humanos, de desejos da carne. Isso é muito assustador para uma pessoa que não tem acesso a um conhecimento desse. Mas se você ponderar devidamente e procurar compreender, você vai ver que tem completo sentido. Então essa consciência, essa alma, ela fica completamente enclausurada, porque a pressão do ego é muito forte. Mas vamos lá, vai ficar mais claro ao longo da leitura. A frequência original da concepção se converterá na base do caminho espiritual da criança. Por que ele fala renascer ali, né? Porque a alma desperta ao longo do caminho. Ela vai ter que ter algumas experiências na vida para que esse despertar ocorra. Mas em potencial, ele está ali. E ele tem uma facilidade de acontecer muito maior do que aquela criança concebida dos desejos carnais. Por quê? Porque é o nível de percepção dela. Quando a gente fala com uma consciência evoluída, com uma alma evoluída, ela tem muito relação com isso. Porque aquela união atraiu uma consciência semelhante ao grau da condição vibratória daquele momento. Aqueles concebidos somente dos desejos sensuais da carne encontram dificuldade em perceber qualquer verdade, além da evidência de seus ouvidos, olhos, tato e olfato. Ela está encapsulada, essa consciência, num corpo, e essas percepções são só do corpo. Essas percepções sensoriais vêm só dos sentidos. E ela não tem percepção nenhuma do plano espiritual, do plano de essência, do plano fundamental. E isso, à medida que a nossa sociedade vai se tornando mais egocêntrica, essas consciências são mais limitadas no sentido espiritual. E aí você começa a entender que tem absolutamente total sentido. E as pessoas não experimentam a espiritualidade. Elas estão completamente no plano da matéria, no plano existencial, nos planos dos desejos, no mundo do ego. Se você duvida disso, pare e reflita sobre o princípio inalterável da existência. Toda criação é consciência tornada visível. Cada coisa viva pensa e age exclusivamente segundo o nível de consciência, egocêntrica ou espiritual, no qual reside. Essa consciência egocêntrica, ela vai expressar e, obviamente, como um reflexo, vai experimentar o nível de consciência dela, assim como a espiritual. Então você começa a entender que você não cria uma vida, mas você expressa um nível de consciência de vida. As suas experiências desta vida, elas são um reflexo da tua consciência, no nível egocêntrico ou no nível espiritual.
Antes de a concepção acontecer, o espermatozoide é impregnado com a consciência total do macho, o futuro pai. E o óvulo é impregnado com a consciência total da fêmea, a futura mãe. Durante o ato sexual, ocorrem mudanças na consciência mental, emocional do homem e da mulher. Pode ser que sintam um amor mais profundo, carinho e o impulso para expressar o seu anseio de maior proximidade e harmonia de espírito. Essa é uma verdadeira união física e espiritual. Você começa a entender que tudo que você está fazendo aqui, ele tem dois níveis. Ele tem um nível espiritual e um nível físico. Então, uma atração no nível físico, ela ocorre uma condição no nível espiritual. Você não tem como mudar isso. Isso independe da tua opinião, se você acha que está certo ou errado. Isso é uma verdade da existência, da condição terrena. Você só tem que reconhecer e procurar compreender isso. Mas lembre-se, o teu ego pode refutar completamente esse conhecimento e voltar à tua condição que você está vivendo hoje. Por isso, a leitura das cartas, a compreensão das cartas, a abertura dessa consciência, ela tem que se dar no momento adequado. Que pode ser o teu e pode não ser. De outro modo, quando seu desejo de união se transforma em um desejo cada vez mais forte de autossatisfação, isso se torna uma atividade egocêntrica, colhendo apenas reações egocêntricas. Entretanto, seja qual for a condição da consciência dos participantes no ato da união, a consciência do desejo de conseguir o orgasmo máximo pressiona e conduz os órgãos físicos a moverem-se em um ritmo que produz energia psíquico-física, que sobe gradativamente até o cérebro, criando um impulso cada vez mais alto de energia vibratória até alcançar um pico de quase delírio e prazer, desencadeando uma explosão de êxtase momentâneo e de gloriosa satisfação. E então segue-se uma liberação e uma gradual descida até a consciência humana de novo. Inconscientemente, esses participantes dessa união experimentaram algo físico, conscientemente, e algo espiritual, inconscientemente. Obviamente, se ela não tiver o conhecimento disso que eu estou compartilhando com você. O processo é o mesmo, mas a condição é que vai interferir agora, se gerar um filho dessa união, porque pode não acontecer. No momento do delírio prazer, a consciência humana eleva-se para tocar a força vital divina, que desperta o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. Pode ser que não ocorra a concepção, e o espermatozoide e o óvulo voltem à consciência física normal. Ou seja, a união existiu, o sexo existiu, mas não houve todas as conexões necessárias para gerar uma criança. Mas quando ocorre a concepção, o espermatozoide penetra o óvulo e eles se unem nas supremas vibrações da vida divina, em uma fusão física e espiritual. Sempre leve isso com você, física e espiritual, física e espiritual, visível e invisível. Em unidade de consciência, eles também se elevam em seu próprio momento de equilíbrio e alegria, para tornarem-se um na vida divina em si e na consciência humana, pai, mãe.
esse masculino e feminino toca a consciência divina e ocorre essa união espiritual, extraindo uma nova consciência. Esse momento de união de consciência tem lugar na mais alta dimensão da consciência de vida divina. E é um momento de júbilo e alegria inimagináveis, pois os dois elementos, masculino e feminino, estão de novo unidos, juntos e fusionados em equilíbrio, fazendo-se para gerar uma criança. Esse momento de união é uma reconstituição do regresso de uma pessoa ao êxtase glorioso e inefável da consciência divina do equilíbrio universal. Faça uma pausa aqui, releia esses parágrafos e tente penetrar nesses poucos parágrafos que eu li até aqui, na densidade, na profundidade do que ele está tentando compartilhar com você. Se você tem um pouco de maturidade existencial, não maturidade cronológica, maturidade existencial, você já vai ver a partir desse momento a união de um homem e de uma mulher com outros olhos, com uma outra percepção. No mínimo, vai te despertar curiosidade. Quando o ato é motivado pelo amor puro e sincero entre homem e mulher, a consciência humana unida eleva-se durante a relação sexual a níveis cada vez mais altos de frequências vibratórias de consciência, até eles serem apanhados nas frequências vibratórias da inteligência divina, consciência amorosa. A criança concebida nessas circunstâncias é nascida do Espírito. Fica claro agora que a condição na qual ocorreu aquela concepção tem um impacto fortíssimo na futura vida dessa criança. Essa consciência nascida, ela vem da condição vibratória ocorrida. Uma alma mais desenvolvida ou uma alma menos desenvolvida. Veja, a essência delas é a mesma, as características delas, dessas crianças em pureza, é a mesma coisa. Mas o que vai pressionar ela nesse plano existencial é a condição do ego, é essa pressão amorosa ou afastada dessa intenção amorosa. Os amantes sabem quando eles verdadeiramente amam e se aproximam um do outro com ternura e amor puro, pois essa relação sexual é um momento de união de mente, emoções e corpo, que persiste em sua consciência depois, tornando difícil a separação um do outro. Eles estão conscientes de uma beleza transcendente da renovação do amor emocional, em vez de saciedade e de uma harmonia completa e envolvente. Esses homens e mulheres estão unidos pela consciência divina. Poucos seres experimentam uma condição dessa. Não é de se estranhar que o senso comum coletivo da nossa sociedade seja ego. Qual foi a premissa da união desses pais que geraram crianças, que viraram adultos? Está tudo relacionado, interrelacionado, conectado. Não é um sistema arbitrário.
É um sistema, é uma existência, é um plano de causa e efeito, físico, espiritual. O físico é visível, o espiritual é a essência do visível. É o fundamento. Tristemente, a consciência egocêntrica pessoal pode contaminar o amor que sentiam um pelo outro e gradualmente substituí-lo em grande parte, deixando os amantes separados, sós, tristes, física e emocionalmente fragilizados, perguntando-se por que um tão belo e exaltado estado de amor pode diminuir e morrer. Aqui ele está falando de uma relação que existiu amor, que existiu tudo isso que foi dito anteriormente, mas que por uma relação de dia a dia, por uma relação que o ego interfere nesse relacionamento, ocorre essa contaminação. E o que vai acontecer com o amor entre essas pessoas? Estas cartas podem ser um meio pelo qual os amantes superem seu impulso egocêntrico. Se existe algo que contamina uma relação, esse algo é somente o ego. Porém, a maneira que esses impulsos se manifestam são milhares, são incontáveis. Mas uma vez que você compreenda como esse impulso trabalha, você consegue controlar ele a partir da tua consciência, através da psique. Você não precisa que o outro faça isso. Você consegue fazer a sua parte e neutralizar em grande parte esse relacionamento contendo os próprios impulsos do ego. Nesse caso, o homem e a mulher se tornarão mais íntegros do que nunca. Isso pode ou não reuni-los em uma nova atração sexual, que transcenda qualquer outro nível, dependendo do seu estado de consciência, se eles tenham transcendido em si o desejo de união física. Ele está dizendo que se esse casal tiver um grau de consciência, eles vão perceber isso, transcender esse impulso, e aí essa harmonia, essa relação vai se harmonizar. E que isso pode gerar uma aproximação sexual ou não. Porém, o respeito será uma condição do casal. O respeito, ele vem junto com essa conscientização, com essa consciência, porque esses impulsos serão contidos. A união física realizada com qualquer outra emoção leva à condição de carne entrando em carne. E não é mais do que receber e dar frequências vibracionais terrenas, frequentemente negativas, que produz uma prole de mente semelhante a tal tipo de união. E aí te coloca uma responsabilidade que agora, felizmente ou infelizmente, felizmente, né, eu acho, você não é mais ignorante disso, porque o conhecimento chegou para você e você tem duas opções: aceitá-lo e assimilá-lo e praticá-lo, ou refutá-lo. Se você refutar, não é uma decisão sua, mas uma decisão do seu ego. Se você aceitá-lo, é sua alma retornando para casa. E essa responsabilidade agora, ela não está mais no teu campo pessoal. Agora ela está relacionada a uma nova vida que você vai gerar, a uma responsabilidade de outro ser, completamente inocente,
que vai experimentar a essência dessa união. Isso tem um impacto gigantesco na vida desta nova vida que está sendo gerada. Ainda que não se conceba um filho, essa relação sexual é prejudicial para os parceiros. Aqui, logicamente, é a união da carne na carne, a união dos desejos, apenas desejos carnais, sem essa união espiritual, amorosa, essa intenção. Uma vez que ocorre uma mútua troca e absorção de energia da consciência no corpo, que se é negativa, hostil ou crítica, pode causar danos para ambos. Veja, além de você ter essa responsabilidade nessa possível vida que será gerada, você tem um impacto direto na intenção do parceiro. Lembre-se que a energia da consciência é composta de eletromagnetismo, do pai inteligência e mãe amor. Aqui, o eletromagnetismo eu não vou explicar porque não é a carta para aprofundar isso aqui. Isso está mais na carta 5 e na carta 6. Então eu vou passar aqui sem explicar muito, me ater muito ao significado do eletromagnetismo. A energia trocada entre os parceiros sexuais é a mesma energia da qual se formam os campos emocionais, magnéticos e mentais, elétricos do corpo. Tudo é consciência. Portanto, quando trocam entre si e absorvem as energias da consciência contida nos fluidos do corpo e nas atitudes e pensamentos mentais e emocionais, cada um afeta o estado físico, emocional, mental do parceiro. Eu vou dar um exemplo bem fácil de você entender. Imagina um casal que briga, que um critica o outro, hostiliza, humilha, denigre, e aí eles fazem uma pseudo-pazes, né? E logo, imediatamente após isso, eles fazem amor. Qual é o nível de energia de consciência que será trocado nesse momento, uma vez que você não houve uma restauração completa, uma lacuna que possibilite a harmonização desses impulsos egocêntricos, críticos? Você troca com o parceiro isso no campo espiritual. E isso tem um impacto direto. E nenhum deles é consciente disso. E é aí que vai desgastando a relação, num nível invisível, até se tornar visível. O ato sexual, para ser saudável e portador de vida, deve realizar-se unicamente com verdadeiro amor, onde o bem do ser amado é mais importante que o bem do amante. E aí? Será que a nossa sociedade está indo nessa direção? Será que o teu relacionamento está indo nessa direção? Penso que não. Nós somos seres muito ignorantes, espiritualmente falando, mas num nível gigantesco. E por isso a satisfação da nossa vida, a nossa alegria, a nossa serenidade perene não acompanha a nossa vida terrena, porque ela está desconectada disso. Nós experimentamos a vida de uma maneira geral, a vida terrena, essa existência, como um fundamento, quando na verdade ela é uma reverberação. Ela é um reflexo, ela é uma materialização desse plano fundamental espiritual. Ele nunca deve ser usado para curar desavenças ou feridas emocionais.
O ato sexual pode ser um ato prazeroso realizado depois de uma diferença de opinião ou aborrecimento, quando ocorreu um sincero e mútuo perdão e uma plena restauração e renovado amor um pelo outro, mas nunca para ocultar as mágoas e obter um falso sentido de receptividade emocional ao parceiro. Todos nós já fizemos isso, né? Hoje eu sou consciente disso e eu procuro não fazê-lo. Mas é uma cilada bem comum dentro de um relacionamento e do qual a gente, numa ignorância espiritual, causamos mal ao outro e a si mesmos. Você começa a entender agora o quão espiritual e divino é uma união sexual? E as crianças existenciais, eu falo, você não vai conseguir não experimentar o que está aqui. Você pode negá-lo. Mas é uma essência, é a base. As suas experiências se dão como decorrência disso. Esse ato sexual, sem dúvida, trará aos parceiros uma sensação temporária de bem-estar e boa vontade, pois as suas energias de consciência terão se elevado a frequências vibratórias mais altas. Se você fizer isso, não estou pedindo para você acreditar no que eu estou falando, vá lá e faça. Lembre-se, as cartas são um mapa, você tem que trilhá-lo. Você vai sentir uma elevação, você vai se sentir bem. Lógico, porque no momento ocorreu tudo aquilo ali que ele mencionou. As suas condições, a frequência vibratória subiu. Subiu, tocou a consciência divina e voltou ao nível da consciência humana. Porém, isso é somente um alívio temporário de suas consciências pessoais. Quando os parceiros se unem e um oculta do outro ressentimentos ou pensamentos críticos, essas formas de consciência negativa são transmitidas nos campos eletromagnéticos do parceiro, criando nele uma sensação de mal-estar interior da qual o companheiro não é completamente consciente. E aí como que você vai identificar isso aqui na prática? Autoobservação. E aí, obviamente, você vai se assustar. Que é exatamente isso. Você entende o que vai gerar convicção em você? A aplicabilidade e a autoobservação desse conhecimento. E isso vai gerar o que nós chamamos de uma elevação, de uma amplitude de consciência, de uma abertura para novas percepções. E a partir dessas novas percepções, uma mudança total no curso da sua vida. Contudo, a relação vai se desgastando gradativamente, sem que nenhum dos dois esteja plenamente consciente do que está acontecendo. Essa é a razão pela qual a atração física entre os parceiros diminui e morre. Quantos casais são conscientes disso? Ela é destruída pouco a pouco pelos sentimentos e pensamentos críticos e negativos ocultos que afetam profundamente a ambos em cada nível do seu ser. Seja bem-vindo à consciência e ao conhecimento. Como suas frequências vibratórias caem, eles se veem absorvidos pelos sentimentos e pensamentos que anteriormente os levavam a discussões. E, consequentemente, os problemas se repetirão dia após dia. Por quê? Porque não houve reconhecimento da causa.
Não, a causa não foi modificada. Isso está se repetindo. Essa união, a crítica continua e o sexo continua. E isso vai gerando essa troca vibracional no campo espiritual e a relação vai degringolando. E provavelmente a relação acaba sem ninguém ter conhecimento da causa, o conhecimento verdadeiro, invisível, mas no campo prático da vida, totalmente visível, totalmente real. Quando as pessoas utilizam o sexo como um remédio para tudo, ele se torna uma frustração e a desilusão se estabelece, levando ambos a uma perda de respeito e amor entre si. Para quem vive uma situação dessa, já está se reconhecendo nisso. Dessa maneira, é essencial que as pessoas compreendam que as brigas e disputas surgem de seus próprios impulsos egocêntricos, ocultos, que tomam o controle de seus sentimentos amorosos, e que os impulsos egóicos devem ser curados antes que os parceiros possam alcançar um novo nível de mútua compreensão, consideração e consistente amor um pelo outro. Além do mais, o estado de consciência de cada companheiro acaba por afetar o seu ambiente, as suas condições de vida e o sucesso ou fracasso em sua vida cotidiana. Isso também afeta as crianças, criando uma família de mútua cooperação e de padrões mentais e emocionais saudáveis, ou uma família disfuncional, onde nenhum de seus membros tem verdadeira simpatia ou aceitação do outro. Aquele desejo teu egoísta, aquela união começa a interferir nos seres inocentes, no campo da tua família, no teu lar, nas tuas condições familiares. Você começa a entender como não tem escapatória? Que esse campo de essa intenção de consciência, ela inunda as suas relações, o seu ambiente. Pode-se dizer que as condições de sucesso ou de disfuncionamento familiar surgem puramente das características inatas de seus membros e do modo como eles se comportam em seus papéis diariamente. Agora nós estamos no campo da prática. Sabendo disso, você começa a aplicar no teu dia a dia, você começa a mudar teu comportamento. Obviamente, no começo, por tentativa e erro, não tem outra maneira de fazer. A meditação ajuda extremamente nesse controle dos impulsos. Mas agora você não é mais ignorante. Agora você não é mais um desconhecedor desse campo invisível, porém totalmente visível e presente na tua vida. É perfeitamente verdadeiro que a vida familiar é produto das características e da atuação de cada um. Porém, quero que você também reflita sobre a família disfuncional que se rompe, a convivência e a coabitação sexual que chega ao fim. Ou seja, uma manifestação de tudo isso que a gente falou até agora, desencadeando isso aqui. Os pais que se separam e começam vidas totalmente novas porque eles conseguiram livrar-se da consciência insalubre e crítica que absorviam durante o ato sexual. Obviamente inconsciente, né? Não sabem disso. Não têm a mínima ideia. Provavelmente um culpa o outro. É a dinâmica do ego.
Se forem fortes o bastante para fazer isso, cada parceiro descobre um novo eu, constrói um novo ambiente e reencontra um novo sucesso. Bem, ainda que essa consciência esteja na persona, que esteja vivendo na personalidade, e ainda que ele não saiba a causa fundamental do que gerou esse rompimento, ele sai dessa relação insalubre, parte por uma outra relação, ainda inconsciente da causa, mas que ali não acontece essa troca de crítica, ou seja, ele vai viver um novo relacionamento e começa tudo de novo. Mas isso não vai estar mais presente. E, obviamente, as condições de percepções dele e de manifestação se alteram. Constrói um novo ambiente e reencontra um novo sucesso. E aí ele fala, não, mas era o outro. Não, não era o outro. Era a relação nesse outro casamento. Essas críticas num nível oculto ou explícito que criaram esse ambiente insalubre. Entretanto, aí oposto, né? Entretanto, aqueles parceiros que vivem um verdadeiro amor recíproco, que consideram juntos as necessidades um do outro, dando e recebendo de maneira equilibrada, oferecendo apoio emocional quando necessário ou um amoroso conselho, não advertência. Cobrança é uma coisa, conselho, diálogo, troca de perspectivas, considerações são outra coisa. Você tem que ter muito tato numa relação para conseguir se expressar e que esse ambiente tenha equilíbrio e perdure. Quando o outro pede, verão que a família está unida pela absorção mútua das energias de consciências dinâmica. Ou seja, o ambiente está harmonizado porque no nível do campo espiritual de consciência está harmonizado. À luz dos parágrafos anteriores, pode-se agora entender que nunca deve haver um sentimento de queixa, hostilidade oculta, desprezo ou difamação antes do ato sexual. É como se o ato sexual fosse uma conquista, né? Fosse uma expressão desse ambiente harmonioso. E que se esse ambiente não estiver assim, equilibrado, é como se os parceiros não fossem merecedores disso, né? Tais sentimentos devem estar plenamente resolvidos antes que se retome o sexo. Veja bem, ele não está falando que é impeditivo, que você não vai mais fazer. Não, mas que esses sentimentos eles têm que ser tratados, né? Seja através de um diálogo, seja através de uma lacuna, de um tempo que essas críticas dissipem, né? E aí sim retomar essa união. Em uma relação onde a discussão e a liberdade de expressão são aceitos como normais, cada parceiro deveria resistir ao ato de amor sexual, até que se tenha construído uma poderosa força conjunta de amor sensível e que a consciência de ambos esteja em um estado de puro equilíbrio. Aí eu passo alguns parágrafos ali para tentar resumir o vídeo, senão fica também muito longo. Mas aí ele continua: talvez agora você compreenda por que a tendência sexual atual está causando as mais terríveis condições no mundo inteiro. Eu mencionei no começo do vídeo, né, para você, que o nosso mundo egocêntrico, o mundo desse pequeno eu, que tem se tornado cada vez mais egoísta, ele tem um fundamento, ele tem uma causa,
ele tem uma verdade primária, que é a condição desse ser gerado, do que ele vai experimentar, da pressão egocêntrica que vai pressionar a mente dele, que vai enclausurar a alma dele, a consciência pura. Tente abrir sua consciência para o significado dos parágrafos anteriores. O fato de compreender e internalizar o significado mudará toda a perspectiva de suas origens divinas e da existência em si mesmo. Nos parágrafos acima, descrevi para você a natureza e a essência da vida, que entra em ação no espermatozoide e no óvulo, quando eles se unem para dar forma a uma criança. Agora você começa a entender por que não tem resposta fácil. Um grande amigo me pediu algumas, nível psicológico, emocional, que está enfrentando na vida, e aí dialogando com ele, falava do que fazer, e aí eu comecei a tentar explicar, criando uma linha de raciocínio. Não, mas eu quero, Paulo, calma, eu quero uma coisa mais prática, mais rápida. Veja, enquanto você não aprofundar e acessar o fundamento, você não vai conseguir se fundamentar daquilo que é. E se você não tem um fundamento, você não pode criar algo diferente daquilo que você está vivendo. Um novo fundamento, eu não poderia dizer novo, mas quando o fundamento da verdade não vai criar uma vida semelhante, sendo que você não tem esse fundamento da verdade. Por isso eu chamo de uma nova vida. Mas calma, não é difícil, mas também não é tão rápido quanto você queira e quanto você deseja. Tem que querer, tem que ter um pouco de paciência, tem que ter uma disciplina, tem que aplicar, tem que trilhar o mapa. Mas é absolutamente possível. Essa é sua verdade, sua realidade, sua alma, psique, o estado mais profundo do seu ser. Hoje eu paro por aqui, na carta 7. Espero que esses parágrafos tenham dado uma nova ideia, uma nova dimensão daquilo que está por detrás das suas experiências relacionadas ao seu relacionamento, ao intuito, ao significado de uma união amorosa e o que as consequências inerentes ao grau de conhecimento, de conscientização do que é uma união amorosa. E aí, o que você vai fazer a partir disso, com esse conhecimento, agora sim, é um livre-arbítrio. Porque você acessou e você tem a escolha. Um abraço.